Muito bom dia, 5 de fevereiro de 2026. Vocês viram que alguns videozinhos que eu estou fazendo aqui tá travando ali no YouTube, né? Eu vou tentar fazer de novo ali. Tem alguma coisa sabotando a gente aqui. Porque o vídeo tá perfeito aqui no computador. Mas, vamos lá, espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Bom, Romanos 8:28 hoje, palavra suave. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Gente, Romanos é uma Bíblia dentro da Bíblia, tá? Ela é um texto autoexplicativo. Paulo fala muito aqui, ele puxa um assunto, explica e tal. Então, veja uma coisa que por exemplo aqui no próprio 8 aqui, né? Veja que legal do 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. A gente sempre conversa isso aqui, né? A respeito de pessoas que são muito grudadas com a vida. Você tem que viver aqui de forma a preparar o teu futuro aqui, para você viver teus dias de forma bacana aqui, né? Mas servir a Deus e semear coisas boas para o teu futuro, né? E por generosidade também, gente, você semear coisas boas. Pense, né? Que doideira, né? Agora vejam outra coisa que no 24, que nós sempre conversamos, né? Foi por meio da esperança, ou da fé, né? Foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Aquele negócio que eu sempre falo assim da fé, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. O pessoal fica falando assim, não, tem sinal disso, sinal aquilo, ó, veja lá e tal, viu? Daí não é fé. Se a gente estiver olhando já o que está acontecendo, diz, é mesmo, era assim. O bonito é você crer num negócio que não faz sentido, sabe? Uma coisa que para você é doideira, né? E você acreditar naquilo, assim, com o teu coração, assim, pela fé, tá? Isso que é o bonito. Esse que é o negócio legal. Por isso que, assim, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Pois é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso é fé. É acreditar naquilo que você não consegue ver, né? Se bem que pelos nossos estudos aqui, nós já chegamos à conclusão de que as coisas criadas, elas nos notificam todos os dias, né, da existência de Deus. E eu sempre falo as mesmas coisas, né? Eu digo assim, você pensa grandes coisas a respeito de você mesmo, mas você está pendurado numa bola aqui, de ponta cabeça, na América do Sul, e tem água ali de rio, água do mar, e não escorre para o espaço. E nós não sabemos, não tem, não, mas é atmosfera, é campo magnético, viu? Alguém fez, Deus fez isso assim. Isso não é uma coincidência, né? Mas bem, esse universo caótico em que vivemos, né? Por causa da força daquele que o deixou caótico e com a permissão de Deus, ele vai se tornar um universo organizado a partir do momento que Deus revelar a nossa natureza divina, né? A partir do momento que nós nos tornarmos como Jesus, fomos ressuscitados e tal. Né? A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Hoje eu falei certo, outra vez eu falei rapidinho, falei errado. Então um dia é como 1000 anos é como um dia, porque Deus não está limitado por questões espaciais e temporais como nós. Então Deus tem um plano, gente, e Ele vai realizar. E a palavra aqui é a seguinte,
todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, o universo inteiro conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, Marco, mas é assim mesmo? É. O problema é o seguinte, o que e quando, tá? O que e quando. Porque nem sempre aquilo que você pensa que é o melhor para você, nem sempre aquilo que você pensa que é para o teu bem, e eu penso que é para o meu bem, é a melhor coisa para nós. Pediu Deus, me livra do acidente, me livra da morte, me livra do mal. E quando estava chegando na esquina, pisou num buraco, torceu o pé, se contorceu de dor. E parou. E o ônibus passou correndo tudo ali porque não viu o sinal vermelho. Alguns segundos mais o cara tinha sido atropelado e morto, né? Tá, e o cara torceu o pé, vai ficar bom logo do pé. Na hora ele não tem como compreender que aquilo foi pro bem dele, mas foi. Né? O bebê, né, tá aprendendo a andar, ele cai sentado e ele chora, decepcionado. Mas o pai ajuda ele a se levantar e ri, porque sabe que aquilo é só uma fase. Aquele tombo faz parte do processo de amadurecimento do bebê e que logo ele vai estar andando, pro resto da vida dele vai ficar andando e não vai ter mais problemas. Então, o como Deus faz as coisas para o nosso bem é um negócio que nem sempre a gente entende. Tá? E não precisa. A gente tem que aceitar. Lembra que eu falei no começo a respeito da fé? Tá? Aceita as coisas que Deus manda e ora e crê. Né? E o quando Daniel orou e o anjo veio com a resposta à oração dele e demorou uma semana lá porque tinha um demônio no ar. Outro anjo lá e deu um cacete no demônio, o anjo veio e trouxe a resposta. Você sabe, né, que o anjo quer dizer mensageiro, né? Mensageiro, então ele leva para lá e para cá as coisas, né? E tem os querubins, que são seres de fogo, serafins, seres de fogo, lá, aquelas coisas assim. Nada de querubim, aquele anjinho com a bundinha de fora que tem um arquinho atrás. Não, querubim é um negócio assim que se você olhar, eu nunca vi. Eu tô falando isso aqui por um pouquinho que eu sei de uma coisa assim. E um troço horroroso, né? Faz barulho. Se você enxergar no reino espiritual, você assusta com a forma dos anjos, né? Não tem nada a ver com aquilo que mostraram para nós ali. Então, eventualmente os anjos tomam forma humana, né? Como se vê na Bíblia ali e tal. Mas a esses querubins, serafins e os outros tronos e essas coisas assim que tem lá, são uns bichos bem esquisitos. Mas, bom, o fato é o seguinte, né? O fato é que Deus sabe essas coisas e Deus tem o controle de tudo. E então esse demônio resistiu, né, no ar lá ao anjo e demorou uma semana para vir a resposta da uma conotação assim de decepção para nós, porque a gente quer agora, né? Mas você tem que esperar. E o principal de tudo que eu acho, gente, não dá para esquecer dos seus pedidos. Não dá para esquecer nunca. Veja, eu já falei aqui, falo sempre, o pessoal tinha o costume de fazer memoriais, né? Quando Deus fazia alguma coisa para eles, eles erguiam um altar de pedra. Para quê? Para quando eles passassem ali, quando as gerações futuras passassem naquele lugar, eles saberem que Deus tinha feito tal coisa para eles, né? E na nossa vida tem muitos eventos assim que Deus age. E aquilo que nos dá esperança, né? A palavra de Deus diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Se Deus já até acudiu uma determinada vez, ele pode fazer isso de novo, vai fazer isso de novo. Né? O fato é que em algum tempo, a gente, agindo direito, a gente pode receber. Agora, a fé também diz o seguinte, diz que se você está buscando a Deus e você pediu e você está recebendo uma determinada coisa hoje, você tem que entender que aquela coisa ou para teu alerta, para tua demonstração, ou é para o teu crescimento, tá? Por quê? Porque nem sempre Deus vai fazer as coisas do nosso jeito. Deus tem a sua forma de fazer as coisas dele.
O importante, e eu digo o mais importante, eu digo mais, a única coisa importante é que você chegue no fim da sua vida e faça as coisas do jeito que Deus planejou para você, tá? Que as coisas aconteçam na tua vida conforme Deus planejou. Não adianta nada o sujeito ganhar dinheiro, ganhar fama e estar de braço dado com o diabo, né? E fazer as coisas tudo errado e tomar dos outros, prejudicar os outros. O mais importante de tudo é que você chegue no fim da sua vida e que no dia que você expirar, Ele mesmo venha te buscar e que você vá para esse lugar melhor aqui que Ele mesmo prometeu para nós. Amém? Mas creia nisso, que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então continue amando a Deus, sem ver, sem ouvir, tá? Porque isso é fé. Se você precisar ver e ouvir, como Paulo diz ali, aí já não é mais fé. Daí já é uma constatação, né? E aí não é isso que agrada a Deus, tá? O que agrada a Deus é a fé.